Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Nós vamos continuar nossa série de mensagens na carta de 1 Pedro. Hoje, se o Senhor assim permitir, a gente vai olhar para os versículos de 22 até o 25. 1 Pedro capítulo 2, de 22 a 25. Essa passagem está na página 947. 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 22. Assim diz a palavra do Senhor. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar? Pai, o nosso pedido agora é que o Senhor exalte o bendito Cordeiro. O sangue dele nos deixa mais alvos que a neve, perdoados. E é o sangue dele também que nos purifica. E a gente sabe, Senhor, que o Senhor tem poder para salvar. O Senhor é Deus Todo-Poderoso. A gente pede agora que o Teu Espírito Santo use Tua palavra santa para consolar, confortar, instruir o Teu rebanho amado nos caminhos da justiça. A gente pede que o Senhor derrame graça essa noite, Senhor. E a gente pede isso para a glória do pastor e bispo das nossas almas. Em nome de Jesus. Amém. Você não pertence a esse mundo. Você é um forasteiro em terra estrangeira. Você é um peregrino. Você é um exilado exultante que espera o seu rei voltar para levar você de volta para casa. Jerusalém celestial, a sua pátria eterna. Lá você vai morar para sempre. Não aqui. O pastor John Newton, que escreveu o hino Maravilhosa Graça, Amazing Grace, ele conta uma história que ilustra a nossa jornada rumo à glória. John Newton viveu no século XVIII. Na época não tinha carro. Então você imagina todo mundo andando em carroças, sendo puxadas por cavalo. E ele conta a seguinte história de um homem que está indo receber a sua herança. Em 1800, ele está indo para o Rio de Janeiro. Eu estou adaptando aqui a ilustração dele geograficamente. Ele está saindo de São Paulo, indo para o Rio de Janeiro, receber a sua herança. John Newton diz o seguinte: imagina que um homem está indo para o Rio de Janeiro para tomar posse de um pedaço de terra. Imagina que esse pedaço vale 30 milhões de reais. A carroça dele quebra, faltando 1 quilômetro para chegar na cidade. Isso faz com que ele tenha que ir andando o resto do caminho até chegar ao seu destino. Esse quilômetro é a nossa jornada aqui, a nossa caminhada aqui em direção ao céu. Aí o John Newton fala: nós pensaríamos que ele é um tolo se nós víssemos ele fechando as mãos de raiva e chorando e dizendo o resto do caminho: a minha carroça quebrou, a minha carroça quebrou. Carroça quebrou. Daqui a 1 quilômetro, ele vai tomar posse de uma herança de 30 milhões de reais.
Ele vai poder comprar todas as carroças do mundo. Como assim? A minha carroça quebrou. Faz sentido ele andar esse final frustrado. A gente ouve essa história de um homem, essa carroça que quebrou, e parece que é um negócio leve para ele ficar tão frustrado assim. Mas, como o pastor John Piper nos lembra, às vezes a carroça perde uma roda e o nosso filho cai no penhasco. E você é jogado para longe da carroça e nunca mais você consegue andar da mesma maneira. Algumas carroças quebradas geram feridas muito profundas. Se você estava aqui na última reunião de oração, na quinta-feira, você ouviu histórias assim, de primeira mão. Não é nada fácil você ter que andar esse último quilômetro, tendo enterrado o seu filho, ou tendo perdido a pessoa que você tanto amou e ficou casada anos e anos, ou alguém que vive constantemente com dor por causa de uma doença crônica. Não é nada fácil. O sofrimento é real, as lágrimas são reais, as dores são reais e as perdas são reais. Mas o cristão não sofre como o mundo. Ele sofre como aquele que tem esperança. Ele sabe que mais 1 quilômetro, e ele vai receber o filho de volta, e a saúde de volta, e um corpo glorificado para desfrutar de Cristo para sempre. Para sempre. Mais 1 quilômetro. Ele sabe disso. Ele se agarra nessa esperança. Ele caminha esse finalzinho, confiando no seu Senhor. Ele sabe que o que ele vai receber é incomparavelmente melhor. Povo de Deus, persevere. Falta pouco. 1 quilômetro. E você vai se encontrar com o Rei da Glória. Mas nesse último quilômetro, para você tomar posse dessa herança, não tem atalho, não tem desvio. Você precisa passar pelo caminho do sofrimento. Como aconteceu com o seu Salvador, precisa acontecer com você. Esse é o plano de Deus. Glorificar o nome dele e abençoar o seu povo. Esses versículos finais do capítulo 2 aqui de 1 Pedro, o que está acontecendo aqui é exatamente, Pedro está tratando exatamente do mesmo assunto da passagem anterior. O chamado de Deus para você sofrer fazendo o bem. Pedro continua esse assunto. Se a gente pudesse perguntar, Pedro, o que a gente precisa para sofrer cheio de esperança e fé e amor, como você e os apóstolos sofreram? O que a gente precisa? O que a gente precisa fazer para sofrer dessa maneira? Qual que é o segredo? Eu acho que Pedro responderia da seguinte forma: meus irmãos amados, o segredo é Cristo. O segredo é você olhar para Cristo. Continua caminhando e não tira os olhos dele. Olhe para Cristo. E o que ele faz nessa passagem aqui é mostrar 2 aspectos do nosso Senhor Jesus para a gente contemplar. 2 coisas que você precisa olhar em Cristo. Versículo 22 e 23, você olha para a santidade de Cristo. E no 24 e no 25, você olha para o sacrifício de Cristo. Não tira os olhos da santidade de Cristo e não tira os olhos do sacrifício de Cristo. Primeiro, vamos meditar com Pedro na santidade de Cristo. Jesus fez muitas coisas extraordinárias aqui nesse mundo. Muitas coisas extraordinárias. Ele transformou água em vinho. Ele curou paralíticos. Ele fez cegos de nascença verem. Ele alimentou uma multidão, milhares de pessoas. 5 pães e 2 peixinhos. Jesus andou sobre as águas. Ele ressuscitou
Lázaro morto. Jesus fez muitas coisas extraordinárias. Mas uma das coisas mais impressionantes que Jesus fez foi, na verdade, o que ele não fez. Ele nunca fez nada que fosse pecado. Nunca. Jesus nunca pecou. Versículo 22. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. A boca fala o que o coração está cheio. No caso de Jesus, o coração dele está cheio de santidade. Então o que sai da boca dele é santidade, verdade, pureza. Porque ele é santo. Jesus é santo. Que assunto maravilhoso para a gente meditar. A impecabilidade de Jesus. Jesus nunca pecou. A única pessoa em toda a raça humana que, se você chega e pergunta, você ama a Deus e sempre amou de todo o seu coração, alma e entendimento, ele pode levantar as mãos para os céus e dizer: sim, eu amo, eu nunca desonrei o nome do meu Pai. A única pessoa em toda a história que pode falar isso. Tudo que ele fez, tudo, cada milissegundo da vida dele, do primeiro choro na manjedoura até o último fôlego pregado naquela cruz, sempre ele glorificou ao Pai. Nenhum pecado, obediência perfeita, nenhuma interrupção na vida do nosso Salvador. Pensa em Jesus quando ele era criança. Jesus criança. Nunca chorou à toa. Nunca desobedeceu José e Maria. Jesus, jovem na Galileia, nem um segundo sequer entrou um pensamento impuro naquele coração. Nunca. Ele nunca olhou para uma mulher da maneira que ele não deveria. Nunca, nenhuma vez. Nenhuma. Ele nunca falou uma mentira, ele nunca pensou uma mentira. Nunca. Ele nunca pecou. Um homem de verdade que nunca pecou. Só o Senhor Jesus Cristo. Nunca teve inveja, nunca ficou ansioso por nada, sempre confiou de forma perfeita no Pai dele. A vida dele inteira, do começo ao fim. Amor, 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 amor. Amor ao Pai de todo o coração e amor ao próximo como a Ele próprio. Esse é o Senhor Jesus. Quando a gente está cansado, com sede, fome, sono, o que acontece com a gente? Nós ficamos mais suscetíveis a cair em tentação. Não é verdade? A gente fica mais fraco, mais vulnerável, é mais quase natural a gente cair em tentação e pecar. A gente se entrega aos desejos da carne, a gente fica impaciente. Não com Jesus. Não com Ele. Sem sono, sem comida, sem água e sem pecado. Nunca. Nem na cruz, debaixo daquele sofrimento, humilhação, provocação, vergonha, nem na cruz o pecado entrou naquele coração. Satanás, com todo o seu exército de demônios, não conseguiu desviar o nosso Salvador da confiança perfeita e obediência perfeita, para que você pudesse estar com Ele na glória e ser transformado de glória em glória. Esse é o testemunho do Pai sobre o Filho. O meu filho viveu uma vida impecável. Nenhuma mancha no caráter, nenhum problema de personalidade. Ele é um homem perfeito. Nenhum defeito. Eu quero encorajar você a meditar sobre a impecabilidade de Jesus. Um homem perfeito. Deus em corpo humano. Mas, ele foi tentado. Assim como você é tentado. O autor de Hebreus
Em Hebreus 4,15 diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas com uma diferença: sem pecado. Ele nunca pecou. Olha o versículo 23. Olha o que acontecia quando pecavam contra Jesus. Quando ele era insultado, ele não revidava. Quando ele sofria, ele não fazia ameaças. Jesus é o cordeiro de Isaías 53, que foi para o matadouro com a boca fechada. E diante dos seus tosquiadores, ele permaneceu em silêncio. Você não queria experimentar isso? Quem não queria ser assim? Alguém trata você mal, alguém fala mal de você, e você não tem aquela necessidade urgente de revidar. Não. Você recebe o mal, e o seu coração não fica agitado, querendo revidar. Você fica sereno, confiando no seu Deus. Quem não queria experimentar isso? A tendência natural humana é revidar. Essa é a nossa tendência natural. Até quando alguém faz uma crítica de forma amorosa, a gente tem a tendência a ficar na defensiva. Imagina quando alguém faz algo com você pecaminoso e essa pessoa é grosseira, agressiva. Imagina, a tentação humana é revidar. Jesus nunca fez isso. Nunca. Nunca. E com a ajuda do poder da graça divina, nós podemos imitar Jesus. Nós podemos receber o mal, em vez de você devolver na mesma moeda, você inverte. Você devolve o bem e abençoa e ora. É possível. Como que essa graça se manifesta? Qual que é o segredo para responder como Cristo? Olha o final do versículo 23. Esse é o segredo. Mas Jesus fazia o quê? Ele entregava-se. Ele entregava-se àquele que julga com justiça. O segredo para responder como Jesus é se entregar a Deus, aquele que julga com justiça. Se entregar é só uma outra palavra para confiar. Confiar em Deus. A gente combate a tentação de revidar o mal como? Com fé. Você entrega a Deus. Ele é justo. Ele vai fazer o que é justo. Nada foge aos olhos dele. E você descansa no Senhor. É por isso que Jesus conseguia responder dessa forma aos sofrimentos, às injustiças que vinham contra ele. Ele se entregava completamente nas mãos do Pai, do Deus que é justo e vai fazer justiça. Ele já determinou esse dia, ele vai julgar vivos e mortos com justiça perfeita. O papel de executar esse julgamento não é nosso. Esse não é o nosso papel. Esse papel é de Deus, pertence só a ele. E ele vai fazer isso de forma perfeita no dia do juízo, no dia do julgamento. Então o que a gente faz? Se a gente realmente acredita nisso, o Senhor vai executar a sua justiça. O que a gente faz? A gente descansa. Descansa. Se entrega a Deus. Ele sabe todas as coisas. E aí você pode viver para a glória dele. Você pode amar as pessoas, orar por elas, ser misericordioso com elas e viver de uma maneira que honra ao seu Senhor, ao invés de fazer justiça com as próprias mãos. Isso parece ser positivo em alguns filmes, mas não é isso que Deus quer. Ele não quer que a gente faça justiça com as próprias mãos. Ele quer que a gente entregue a Ele todo o julgamento. E foi assim que Jesus agiu, e Ele está nos chamando hoje e sempre a gente imitar Cristo. Vamos seguir os passos dele e se entregar ao Deus que julga retamente. Agora, Pedro sabe, e o Espírito Santo sabe, que chegar para a gente e falar, olhem para a santidade de Cristo e imitem a Ele. Isso não é suficiente para pecadores como nós. A gente precisa de mais do que um exemplo para ser imitado. Nós precisamos de um cordeiro que seja sacrificado.
É isso que a gente precisa, para a gente poder imitar a santidade de Cristo. O Espírito Santo sabe disso. E é por isso que essa passagem continua. E depois de falar da santidade de Cristo, ela fala do sacrifício de Cristo. A base para a gente poder viver a santidade de Cristo. Então, depois de olhar para a santidade, agora o sacrifício. Olha o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O corpo era dele, os pecados eram nossos. Houve uma troca. Nossos pecados colocados em Cristo. Quando ele estava no madeiro, levantado naquela cruz, Jesus estava carregando os nossos pecados junto com ele, até o Calvário. Ele estava removendo o peso da condenação que estava nos nossos ombros, tirando dos nossos ombros, colocando nos ombros dele e levando, subindo o monte para ser julgado no nosso lugar. Em Gênesis, a gente tem uma imagem do que Jesus fez aqui, que Pedro está relatando no versículo 24. Em Gênesis, Abraão pegou as lenhas do holocausto e colocou sobre os ombros de Isaque, seu filho, e eles subiram até o monte que Deus designou. E nos evangelhos, Deus pegou o peso do pecado do povo dele e colocou sobre os ombros do seu filho, e ele subiu até o monte que Deus designou. Quando Isaque subiu para ser sacrificado, tinha um cordeiro preso, que morreu no lugar de Isaque. Substituiu Isaque. Foi isso que aconteceu. Mas quando Jesus subiu para ser sacrificado, não tinha nenhum cordeiro para trocar de lugar com ele. Porque ele era o cordeiro. O holocausto, ele é o sacrifício santo que foi oferecido. Quando Abraão, o pai, pegou a faca e levantou a faca para sacrificar o seu filho, o seu único filho, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faça isso. Mas quando Deus levantou a mão, com o furor da ira dele sobre o pecado, para derramar sobre o seu filho, o céu ficou em silêncio. Nenhum anjo falou nada. E o pai moeu, como a gente ouviu em Isaías 53, o filho no nosso lugar. O pai virou o rosto, e aquele que era o bendito de Deus, puro e santo, foi feito maldição no nosso lugar. Olha o que a lei de Deus diz para aquele que é pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 22. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado num madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês por herança. A cruz é um sinal de maldição. Está debaixo da maldição de Deus. A cruz é um instrumento de tortura e morte reservado para os piores criminosos. E o único homem puro que já viveu, foi feito contaminação na cruz, no nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Esse é o tamanho do amor de Deus. E na cruz ele recuperou a herança que nós tínhamos perdido no Jardim do Éden. O direito de viver na presença de Deus. É a sua fé em Cristo que se torna o caminho para que a contaminação do seu pecado vá até Cristo na cruz e a pureza da santidade de Jesus caminhe pela sua fé e seja atribuída a você. E assim Deus declare você puro diante do tribunal dele. 2 Coríntios 5, 21.
aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. São as feridas de Cristo que curam a nossa contaminação do pecado. E você recebe essa justiça, e naquele momento, naquele milissegundo que você crê em Cristo, se arrepende e corre para a cruz, naquele segundo você é declarado no tribunal de Deus justo, inocente. Como o Rodrigo orou aqui, Deus olha para você como se você tivesse vivido como Cristo, obediência perfeita ao Pai. Mas, olha isso, a obra do Senhor Jesus na cruz é tão poderosa, que Ele não só remove a penalidade do pecado, como também Ele remove o poder do pecado sobre a sua vida. E agora, pela primeira vez, você pode viver uma vida de justiça, uma vida de santidade, por causa do sangue de Cristo derramado na cruz. É por causa da sua fé na morte de Cristo que você morre pelos pecados, e é por causa da sua fé na ressurreição de Cristo que agora você é vivificado por uma vida para Deus. A sua libertação foi completa. Cristo fez uma obra completa na cruz. Ele não só removeu a pena do seu pecado, a culpa do seu pecado, ele removeu também o poder que o pecado tem no seu coração. Olha o versículo 24. Se a gente pergunta, por que Cristo levou os nossos pecados no madeiro? Por quê? Olha o versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que, para que propósito? Morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Olha o que Pedro está fazendo aqui. Ele está dizendo que um dos propósitos de Cristo na cruz foi tornar você como Ele, tornar você à semelhança de Cristo. Foi conquistar a capacidade espiritual de você viver para a glória de Deus. Esse foi um dos propósitos de Cristo na cruz. Duas coisas aconteceram quando você colocou a sua fé em Cristo. Duas coisas. A primeira, você morreu. A segunda, você nasceu. Duas coisas. Você morreu para os pecados. Você está morto para os pecados. Você foi crucificado lá na cruz. A culpa ficou lá e de lá não vai mais sair. E você nasceu agora para viver para Deus. Uma capacidade que você não tinha ainda. Então, olha isso, povo de Deus. A sua pecaminosidade foi crucificada e a sua santidade foi comprada também com o sangue de Cristo na cruz. Olha o que Pedro está fazendo aqui. Olha isso. Pedro pega Isaías 53, que é a passagem mais importante de todo o Antigo Testamento sobre a substituição de Cristo na cruz, no nosso lugar. De todo o Antigo Testamento. É a passagem mais importante, mais longa, mais clara. Ele pega essa passagem sobre a justificação e ele aplica essa passagem à santificação, a transformar a sua vida. Nós somos justificados na cruz, mas nós somos santificados na cruz e pela cruz. Isso é muito importante. Quanta gente tenta se santificar sozinho, olhando para si próprio, esforço próprio. Isso nunca vai funcionar. Nós somos santificados pela cruz e na cruz. É isso que Pedro está nos mostrando aqui. Isso vai implicar sofrimento, sim, como aconteceu com nosso Senhor Jesus, mas Ele conquistou esse poder de você ser transformado. Você não é mais escravo do pecado. O seu objetivo maior nessa vida não é evitar o sofrimento a qualquer custo. Não. O seu objetivo maior nessa vida é evitar o pecado a qualquer custo, mesmo que isso implique sofrimento. Foi isso que Cristo, nosso Salvador, fez por nós. Deixa eu dar um exemplo prático. O que isso significa?
Vamos pegar o exemplo da ansiedade. O contexto dessa passagem, o contexto é o sofrimento, não é isso? E no sofrimento, numa situação de dor e sofrimento, nós somos tentados a ficarmos ansiosos. A gente fica preocupado, o que pode acontecer? O meu filho não volta para casa, ele não se arrepende e anda com Cristo, o que pode acontecer? Ou até quando eu vou ficar solteiro? Ou a minha situação financeira que gera incerteza, até quando eu vou viver dessa maneira? Nós temos muitas tentações no meio do sofrimento. Eu vou ter uma conversa difícil essa semana, eu sei, e você fica passando filme na sua mente do que pode acontecer. Isso vai gerando ansiedade, tentação de pecar contra o Senhor. Eu quero deixar com vocês 2 armas para vocês lutarem contra a ansiedade. 2 armas. A primeira arma, que o Senhor Jesus usou muitas vezes, é a arma do caráter de Deus. Você usa o caráter de Deus contra esse medo do futuro. O que é ansiedade? Ansiedade é um tipo de medo do futuro. Usa o caráter de Deus para mortificar a ansiedade no seu coração. Usa a soberania paternal do seu Deus. Ele cuida das aves. Ele veste as flores. Como que ele não vai cuidar de você? Muito mais importante, bilhões de vezes mais importante. Então você ataca a ansiedade do seu coração com o caráter de Deus. Quem Deus é. Agora, o que acontece muitas vezes é que a gente precisa se lembrar também da nossa segunda arma. A cruz de Cristo. Você luta com o caráter de Deus, mas você luta também com a cruz de Cristo. Quando você pensa no caráter de Deus, eu quero animar, encorajar vocês. Memorize passagens que falem sobre quem Deus é. Passagens sobre ansiedade. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus vossas petições, pelas orações e súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração em Cristo Jesus. Salmo 46, 10. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu vou ser exaltado entre as nações, eu vou ser exaltado na terra. Usa a palavra de Deus para te lembrar do caráter de Deus. Por que você não dorme hoje lendo Isaías 41, 10? Até ficar impresso no seu coração. Não temas, porque sou contigo. Não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E você ataca a sua ansiedade com o caráter de Deus e a palavra de Deus. Mas o que eu quero encorajar vocês, que eu entendo que é o que Pedro está fazendo aqui também, junto com o caráter de Deus, traz a cruz de Cristo. Traz a cruz do nosso Senhor Jesus. Por quê? Muitas vezes a gente cai na armadilha de pensar o seguinte: eu sou uma pessoa preocupada, eu vivo ansioso, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Eu sempre vou viver preocupado com o futuro. Não, eu quero dizer para você que não. A gente sempre vai lutar, mas agora nós não somos mais escravos do pecado. Não, agora você vive para justiça. Cristo foi crucificado para que você possa crucificar também a sua ansiedade, a sua preocupação. Então o que você faz? Você interrompe na sua alma, esses filmes que ficam passando na nossa mente e ficam só gerando ansiedade e mentira. Você interrompe. Você fala, não, eu não sou escravo da ansiedade. Cristo, quando ele estava pregado ali, ele morreu pela culpa
Minha culpa de eu não crer em Deus como eu deveria. E ele morreu para me dar um espírito de santidade. E agora eu posso viver confiando no Senhor. Isso é mentira. Eu não sou mais escravo da ansiedade. Eu posso confiar no Senhor e você luta. Agora a gente vai lutar até o fim. Mas agora a gente tem arma para lutar. O sangue de Cristo conquistou as armas que a gente precisa para lutar e chegar até o final e receber a nossa herança. É isso que Pedro está dizendo aqui. Nós somos justificados pela cruz e nós somos santificados pela cruz. Jesus conquistou com o sangue dele um coração novo, que agora vive uma vida para a glória de Deus. Agora, olha como ele termina essa passagem. Pedro termina resumindo então a nossa vida, antes de Cristo e depois de Cristo. Olha o versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Essa passagem inteira é uma exposição de Isaías 53. O que Pedro está fazendo é pegando mais um versículo de Isaías. Vê se isso soa familiar. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Essa é a nossa vida, antes de Cristo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ovelhas desgarradas do pastor são ovelhas perdidas. Perdidas. Elas não sabem aonde que elas estão e elas não sabem para onde que elas precisam ir. As ovelhas são perdidas. E ovelhas perdidas são ovelhas vulneráveis. Porque as ovelhas são fracas e lentas. E os lobos são fortes e rápidos. Ovelhas desgarradas, perdidas, são ovelhas vulneráveis. Elas estão correndo perigo. A chance de elas sobreviverem é nenhuma. Elas precisam de um pastor para proteger elas, rápido, urgente. Um pastor que seja forte, corajoso, para se colocar no meio do perigo e proteger as suas ovelhas. E é assim que a gente vem a esse mundo. Todos nós, sem exceção. Ovelhas desgarradas, precisando de um bom pastor. Agora, olha para o Senhor Jesus. Ele vai ser preso. Uma multidão de guardas, Mateus diz, vem com porretes e espadas para prender o Senhor Jesus. Ele está com seus discípulos ali. O que ele faz? Ele não foge. Ele não perde suas ovelhas. O que ele faz? Vocês vieram para pegar a mim. Deixe que esses vão. E ele se coloca no lugar de proteger as suas ovelhas. E ele protege elas até o fim. Ele protege elas do julgamento de Deus lá na cruz. Esse é o bom pastor que nós precisamos. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E olha o que Pedro faz. Ele pega essa ideia do pastor e junta com outro título. Olha o versículo 25. Pastor e bispo. O pastor dá a ideia de proteção que a gente precisa. E o bispo é o supervisor. É aquele que não tira os olhos daqueles que estão abaixo dele para cuidar deles e guiar eles no caminho de volta ao aprisco, no caminho de volta à presença de Deus. E Jesus é pastor e bispo da sua alma. É exatamente o que você precisa. Ovelha desgarrada de um pastor que seja bom e forte e corajoso como Cristo. A gente estava aflito, cansado, e ele veio até nós para nos trazer de volta para casa. Ele abandona o 99 para ir até o lugar de perigo, onde ele nos resgata, nos coloca no ombro e nos leva de volta para casa. Por causa disso, por causa do seu pastor, você não precisa ter medo. Não precisa. Você continua sendo uma ovelha fraca, vulnerável, mas por causa dele, você não precisa ter medo. Mas o que vai acontecer na sua vida
está acontecendo ou vai acontecer várias vezes. É que você vai estar numa situação em que a tentação ao medo vai chegar, vai vir. Isso acontece o tempo todo. O tempo todo. Nós somos tentados a ficar com medo. E agora? O que vai acontecer? É uma notícia que a gente ouve no telefone, alguma coisa que a gente fica sabendo. E vem o medo. Como que a gente lida com o medo? Pedro passou por essa experiência várias vezes. Estava lembrando essa semana, uma vez, Pedro, o autor dessa carta, ele estava num barco com os discípulos, pescando à noite, e a coisa começa a ficar ali tumultuada, e daqui a pouco ele vê alguém chegando, ele acha que é um fantasma, ele fica com medo, e aí, aquele que não é fantasma, Jesus falou, calma, coragem, sou eu, e Pedro, tinha que ser o Pedro, tinha que ser ele olha para Jesus e fala, Senhor, se é o Senhor mesmo, então mande que eu vá até o Senhor e ande sobre as águas. Tinha que ser o Pedro. O que Jesus fala? Venha! Jesus falou, venha! Pedro desce do barco e começa a andar sobre as águas. Essa é a nossa caminhada aqui nesse mundo, andar sobre as águas. E estava tudo indo bem. Mas o texto diz que Pedro olhou para a força dos ventos. Tirou os olhos do bom pastor. E Mateus diz, ele teve medo. E ele começou a afundar. Seja misericordioso com Pedro. A gente ia fazer a mesma coisa. Está vindo um vento, isso vai me matar. Ele começou a ter medo. O que ele faz? O que você faz no medo? Você clama ao Senhor. E foi o que Pedro fez. Senhor, me salva. Aonde que estava o bom pastor? Aonde que ele estava? Ali do lado dele. Mateus diz que Jesus prontamente, na hora, segurou Pedro. Trouxe ele de volta. O bom pastor fica perto das suas ovelhas fracas que sentem medo para proteger elas. Como que você combate o medo? Olhando para o pastor e bispo da sua alma. Assim você combate o medo. Você olha para a santidade de Cristo e você olha para o sacrifício de Cristo. Você não alimenta a sua fé olhando para você. Não. Você alimenta a sua fé olhando para Ele. Olhe para Cristo. É Ele que guarda o nosso coração. Pastor Batista, Charles Spurgeon, disse muito bem. Olha o que ele falou. Abre aspas. Grandes pensamentos apenas sobre o seu pecado vão levar você ao desespero. Mas grandes pensamentos sobre Cristo vão pilotar você em direção ao céu da paz. Amém. Não fica só guardando grandes pensamentos sobre o seu pecado. Isso só vai levar a desespero e depressão. Não. Grandes pensamentos sobre Cristo. Sim, lembrar que Ele é o nosso bom pastor. E você tem a paz para mesmo sofrendo, você faz o bem, porque você sabe que o seu bem maior, você nunca vai perder. Você pode perder tudo, mas o seu bem maior, Cristo, esse bem, você nunca vai perder. Esse mundo não é a sua casa, não é. Você é peregrino aqui, forasteiro, em terra estrangeira, exilado. Você está esperando o seu rei voltar para te levar para casa. Então persevera, povo de Deus, persevera. Falta 1 quilômetro, falta pouco. Mas não tira os olhos dele. Não tira os olhos dele. A santidade dele, do nosso bom pastor e do sacrifício. Daquele que era, que é e que há de vir. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos ajuda a perseverar fazendo bem,
Nos ajuda a imitar o nosso bom pastor e confiar no Senhor e não tirar os olhos da santidade dele, da santidade, da compaixão dele, da misericórdia dele, da graça dele, do poder e da justiça dele, para que a gente possa viver também de uma maneira justa, santa. Nos ajuda, Senhor, toda vez que o pecado vem e nos contamina, para a gente olhar de novo para as feridas do nosso bom pastor. Na ferida dele é que nós somos curados e a nossa cura completa está cada vez mais perto. Senhor, nos ajuda a gente imitar o nosso Senhor e mortificar o nosso pecado e viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.